E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o parecer de observação da CVM, o parecer número 40, em que ela fala um pouquinho sobre os criptoativos, NFTs. Eu joguei que é um assunto bem interessante para a gente saber um pouquinho mais sobre esses documentos nesse vídeo de hoje. Eu vou fazer uma experiência com vocês, então vou gravar essa primeira parte, essa introdução dessa forma, e a outra eu vou gravar um vídeo, tá, que vai ser nessa sequência, não desliga, que eu vou passar o parecer com vocês da parte mais importante, em que eu vou conversar um pouquinho e lembrar com vocês uma leitura mais dinâmica sobre esse parecer, para que a gente fique ligado em tudo que está de novo e como que a CVM corre atrás, trazendo essas informações para o dia a dia, né, para as suas legislações. Deixando claro que é um parecer, né, e que assim que as novas leis possam surgir, caso novas leis possam surgir, a CVM ela também acaba acompanhando, né, esse movimento e fazendo novas resoluções, revendo suas posturas, etc. Espero que vocês gostem. Não deixe de curtir esse vídeo, ok? Nesse joinha aqui do lado. Se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa aula sobre o parecer número 40 da CVM, dia 11 de outubro de 2022. Então, acabou de sair esse parecer, faz nem uma semana. E esse parecer, ele fala exatamente sobre isso aqui, ó, sobre os criptoativos e o mercado de valores imobiliários. Então, tudo que a CVM, na verdade, ela se preocupa, né? O objetivo desse parecer, então, só para a gente ter uma ideia do que ele fala. Então, ele fala assim, os criptoativos, eles são ativos representados digitalmente. Usualmente, são representados por tokens. Então, mesmo para quem não está muito por dentro dos criptoativos, é interessante ter uma ideia do que esse parecer da CVM traz, porque você acaba aprendendo um pouquinho sobre criptoativos, para saber falar um pouquinho mais com seus clientes, com seus iguais, né, com outros assessores de investimento, etc. E aí ela traz logo isso aqui no início também. Olha só, no cenário global, as discussões sobre regulação dos criptoativos estão ocorrendo em diversos países. Isso é verdade. Tem vários países que, inclusive, já utilizam Bitcoin de uma forma corriqueira. Só que no Brasil, né, e em muitos outros países, isso ainda não acontece. Então, o que que acontece, né? O que que vai acontecer? Com o reconhecimento, né, que isso é um desafio transfronteiriço que demanda orientações. Então, à medida que a tecnologia vai aumentando, a CVM ela vai correndo atrás dessas orientações, desses pareceres. Vamos lá. Então, o que mais que ela fala? Então, esse parecer tem o objetivo de garantir previsibilidade, segurança, bem como fomentar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos criptoativos. Então, ela não é contra os criptoativos, ela só quer que eles cheguem dentro de algumas normas que já existem para as outras moedas correntes, né, para os outros valores imobiliários correntes, fundos de investimento e por aí vai. Então, para ter integridade, aderência a princípios constitucionais e legais relevantes. Então, a CVM está preocupada principalmente com a proteção sua, minha, do investidor, da poupança popular, da população, para que as pessoas não acabem caindo, por exemplo, em criptoativos que, do nada, somem, deixam todo mundo na mão. Ah, o risco existe? Existe. Só que vocês vão ver no documento que a CVM ela quer que você se preocupe, né, que a gente se preocupe e os gestores se preocupem com a abertura, com o esclarecimento, com a transparência desse risco para o investidor. E o que mais tem nesse documento? Então, ela fala das novas tecnologias, da regulação, e aí ela fala desse jeito: ó, embora a tokenização não esteja sujeita à prévia aprovação e registro na CVM, entretanto, caso venham a ser emitidos valores imobiliários com fins de distribuição pública, tanto os emissores quanto a oferta pública estão sujeitos à regulamentação. Então, o token em si, quando ele se caracteriza como um valor mobiliário, ele tem que estar atento à legislação da CVM. O que mais? Então, ela fala sobre o critério de taxonomia dos tokens. E taxonomia é uma forma de classificação, né, dos tokens. E isso está sendo ainda discutido mundialmente. Então, é uma coisa muito moderna, muito nova. Então, ela traduz aqui, né? Ela traz umas categorias, tenta categorizar em tokens de pagamento, como cryptocurrency, busca replicar funções de moeda, ou tokens de utilidade, por exemplo, utilizados para adquirir ou acessar determinados produtos ou serviços. Além disso, além disso, também tokens referenciados a ativos.
ah, por exemplo, os NFTs, né, que estão relacionados a algo, né, que é um ativo que pode ser comercializado, e demais objetos de tokenização. Então, vem até entre aspas. Por quê? Porque é um verbo muito novo, né? Uma palavra muito nova. Token, etc., NFTs, tokens não fungíveis, stablecoins, né? Como está aqui. Então, olha só o tanto de tecnologia que a CVM está de olho nesse momento. E a gente também tem que estar de olho. Vamos lá, mais um pouquinho descendo esse documento aqui. São 22 páginas, mas eu trouxe para vocês o cerne, né, dessa ideia. Aí o que que ela se preocupa, né? Ela fala assim que os agentes do mercado devem analisar as características de cada criptoativo com o objetivo de determinar se aquele criptoativo é um valor mobiliário ou não. Então, por exemplo, a XP vai comercializar, né, através de uma corretora, pelo seu serviço como corretora de valores, vai comercializar criptoativos. Então, esses agentes devem estar de olho se há uma representação digital de algum desses valores imobiliários previstos, se esse criptoativo ele se enquadra no conceito aberto de valor mobiliário. Então, essa vai ser uma legislação, né, uma obrigatoriedade dos agentes que estão comercializando esse criptoativo, né, de deixar tudo às claras para você, investidor, para você que é um assessor de investimentos. Então, tudo tem que estar muito esclarecido para essas partes, ok? Que mais que ela fala? Sobre as expectativas de benefício econômico, né? Criptoativos que estabeleçam o direito dos seus titulares de participarem de resultados do empreendimento, por exemplo, por meio de participação de resgate de capital, acordos de remuneração e recebimento de dividendos, terão, em princípio, preenchido o requisito de ser um valor mobiliário. Então, tudo que pode trazer um retorno aos titulares, com a venda, com a comercialização e recebimento de dividendos desses criptoativos vão estar enquadrados nessa categorização da CVM. Portanto, a CVM vai lidar com esse criptoativo como um valor mobiliário, tá? Além disso, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho no documento para outras partes. Deixei tudo marcado para ficar mais fácil para a gente, tá? Sobre o regime da informação e da valorização da transparência, o item 5 desse documento. Ela fala assim, que, nessa parte em inglês, a luz do sol é o melhor dos desinfetantes e a luz elétrica é o policial mais eficiente. A concentração, então, da CVM é no sentido de prestigiar a transparência desses criptoativos em relação aos criptoativos, né, e assegurar a observância do regime da divulgação de informações. Então, o que que compete à CVM? Proteger os titulares dos valores imobiliários e os investidores do mercado, bem como assegurar o acesso do público às informações corretas, claras e completas sobre os valores imobiliários negociados, e que devem ser disponibilizados a todos igualmente, como diz aqui no documento. Muito interessante. Então, a gente precisa ter clareza, precisa ter um esclarecimento, informações divulgadas de forma ampla, tá? Essa é a principal informação desse documento, tá? Se você resumir, é isso aí, é o resumo desse documento. Descendo um pouquinho mais, sobre as informações sobre os direitos dos titulares dos tokens. Então, o que que o titular do token tem direito, né? Em linguagem, ele tem, além do que eu vou falar, ele tem direito a uma prestação de informações em linguagem acessível ao público e do mercado em geral. Então, quem compra um token, ele tem que saber quem é o emissor desse token. Além disso, tem que estar descrito as atividades do emissor do token ou de terceiros, cujo esforço é relevante para a expectativa de benefício econômico, ou seja, quem é que vai se beneficiar com a venda, com a comercialização daquele token. Isso tem que estar descrito também para o público em geral, tá? E para o mercado. Além disso, descrição de direitos conferidos aos titulares dos tokens. Então, eu que estou comprando esse token, eu vou ter direito a quê? Isso tem que estar descrito de forma muito clara. Além disso, as informações que embasem expectativas de benefício econômico, como resultado da aquisição do token. Então, eu estou comprando esse token, que tipo de benefício eu vou ter? Isso tem que estar descrito também. Além disso, como foi o processo, o mecanismo de emissão desses tokens, para saber sobre o controle de estabilidade dos preços, etc. Além disso, tem que estar disponibilizado materiais de apoio ao investidor sobre os riscos e funções ligados à tecnologia, de modo a mitigar assimetrias de informação. Ou seja, quem está emitindo, será que eles têm mais informações do que quem está comprando, do que quem está comercializando? Então, a ideia é que esteja todo mundo sabendo do que está acontecendo.
tá? Então, essa é uma preocupação minha, sua e da CVM também. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos tokens. Então, também vai ter que estar disponível essas informações das propriedades sobre negociação, infraestrutura e propriedade dos tokens em linguagem acessível ao público e ao mercado em geral. Tem que estar identificado claramente as vantagens da utilização da tecnologia de registro desse token, descrição das desvantagens dessa tecnologia. Tem que estar escrito também a aplicabilidade dos serviços de depósito centralizados dos valores imobiliários, compensação e liquidação, bem como custódia, estruturação e emissão de certificados desses tokens. Descrição da gestão das propriedades desses tokens, em especial se o investidor pode ter o controle da chave privada, se a custódia será delegada, se haverá um prestador de serviços. Então, além de saber onde está o lastro para esses tokens, né? Sejam ativos reais ou tokens não fungíveis, como os NFTs. Então, assim, é um documento que, para você começar a ler, você já tem que estar sabendo um pouquinho do que é um token. O que é um token não fungível? Eu sei que esse vídeo não é para isso, não é mesmo? E no documento da CVM, você também não vai ficar sabendo com tantos detalhes assim, apesar de ter uma certa contextualização. Então, o que eu sugiro? Que antes de você veja esse vídeo de novo, mas também pesquise o que é um token, o que é uma NFT. É um estudo que há uma progressão. Então, sempre que você ouve um pouquinho, lê um pouquinho mais sobre isso, você fica sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Além disso, né, vamos continuar falando aqui sobre o documento. Regras de governança e de protocolo devem estar bem descritas e de acesso ao público. Descrição dessas regras, indicação das entidades administradoras de mercado organizados realizados pela CVM. Existem alguns lugares virtuais que fazem comercialização dos tokens em outras plataformas de negociação, onde o token pode estar lá, né, para negociação. Então, a CVM ela também tem que ter o controle, ou, né, pelo menos isso tem que estar registrado na CVM. Controle da origem dos recursos utilizados para aquisição dos tokens. Bacana. E os intermediários, onde que entram as corretoras, né? Quem vai negociar esses tokens? Os intermediários, presta atenção, que atuam no mercado secundário, direto ou indiretamente, devem se observar, né, tudo que está nessa regulação. Então, tudo que eu falei aqui, os intermediários eles têm que estar de acordo. A realização de ofertas, a intermediação de criptoativos, deve levar em consideração as eventuais repercussões dessas atividades e seu enquadramento nas normas vigentes aplicáveis, de forma geral, né, na sua atuação no mercado de valores imobiliários. Então, esse foi acho que foi um tiro muito bem dado da CVM nesse momento. E aí, o que ela deixa claro aqui no final? O intermediário não pode se isentar de garantir, na oferta de tais criptoativos, um adequado nível de transparência. Então, ele não pode se isentar de garantir. Então, ou seja, ele tem o dever de garantir um adequado nível de transparência e informação a respeito das características e riscos associados à comercialização, à aquisição de um token, ou de uma stablecoin, do Bitcoin, do Ethereum, enfim, de qualquer coisa. Por exemplo, e sobre fundos, né? Eu sei que vocês já devem ter escutado falar que existem fundos de criptomoedas, fundos de criptos. O administrador, gestor, deve avaliar o adequado nível de divulgação dos potenciais riscos ligados também a esses ativos. Então, essa regulação também se aplica aos fundos, e existem alguns documentos mais antigos que já meio que legislam um pouco sobre e orientam sobre os fundos de criptomoedas. Ela já se manifestou, a CVM, sobre a possibilidade dos termos para investimento direto em criptoativos por meio de fundos de investimentos constituídos no Brasil. Então, considerações finais, gente. É um vídeo simples, mais rápido. Tentei trazer as principais informações desse documento da CVM para você. Ela vai continuar a se aprofundar no estudo e análise das novas tecnologias, podendo, se ela entender necessário, regular novamente esse mercado, no limite da sua competência, à luz da experiência, né, da CVM nessa nova era que estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí com quem você puder e nos vemos nos próximos. É um novo processo, né, que eu estou experimentando de gravação. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Tchau, tchau.